Eu nunca imaginei que ajudar meu vizinho a lidar com o luto seria o momento em que eu pararia de me esconder de mim mesmo. Meu nome é Daniel, tenho 28 anos, e durante muito tempo, a solidão foi minha companheira mais fiel. Não a solidão que escolhes depois de um dia cansativo, mas aquela que se instala devagar, como uma poeira fina que cobre cada canto da tua vida, até nem perceberes mais que estás a respirar dentro dela. Eu morava num apartamento pequeno no 3º andar, onde o silêncio era tão denso que conseguia ouvir a televisão do vizinho de cima às 11 da noite. Trabalhava em teletrabalho, programador. O tipo de trabalho onde podes passar dias inteiros sem precisar falar com ninguém além do teu computador. E estava confortável assim. Ou pelo menos era isso que me dizia sempre que recusava um convite, sempre que fingia não estar em casa quando batiam à porta. A verdade é que tinha medo. Medo de ser visto. Medo de que, se abrisse a porta da minha vida para alguém, essa pessoa descobrisse quem eu realmente era. E não estava pronto para isso. Não estava pronto para admitir nem para mim mesmo certas coisas que pulsavam no meu peito sempre que via 2 homens de mãos dadas na rua, ou quando meu olhar demorava 1 segundo a mais do que deveria no rapaz da academia. Foi assim, nesse estado de hibernação emocional, que Marcos apareceu na minha vida. Mudou-se para o apartamento ao lado num sábado chuvoso de abril. Lembro do barulho dos móveis a serem arrastados, das vozes abafadas a atravessarem a parede fina entre nossas habitações. Eu estava no sofá, a fingir que trabalhava, quando ouvi pela primeira vez a gargalhada dele. Era uma gargalhada profunda, calorosa, o tipo de som que sentes no peito mesmo através de paredes de betão. E junto com ela, uma voz infantil, aguda, chamando: "Papá, papá, olha!" Uma miúda. Ele tinha uma filha. Nos primeiros dias, eu os via apenas de relance. Marcos era bombeiro, descobri depois. Alto, ombros largos, aquele tipo de presença que ocupa um espaço mesmo quando está quieto. Cabelo castanho sempre um pouco despenteado, como se tivesse passado a mão ali distraidamente. E a miúda, Emma, devia ter uns 6 anos, sempre com uma mochila rosa às costas, sempre conversando sem parar enquanto ele a levava para a escola. Cumprimentava-o com um aceno de cabeça quando cruzávamos no corredor. Ele sempre sorria, um sorriso cansado mas genuíno, e dizia "Olá", com aquela voz que parecia ter sido feita para contar histórias à volta de uma fogueira. Eu murmurava qualquer coisa de volta e apressava o passo, com o coração a bater mais rápido do que deveria por uma interação tão simples. Mas havia algo nos olhos dele, algo que reconhecia porque via no espelho todos os dias. Uma espécie de cansaço. Não o cansaço físico de alguém que trabalha demasiado, mas aquele cansaço profundo de quem está a carregar um peso invisível que nunca consegue colocar no chão. Foram apenas 3 semanas depois da mudança que descobri o porquê. Era uma quinta-feira, quase meia-noite. Estava a terminar um relatório quando ouvi a porta dele a fechar-se. Passos no corredor. E então silêncio. Um silêncio tão carregado que me fez levantar do computador e ir até a porta. Não sei por que eu fiz. Não era meu estilo envolver-me. Mas havia qualquer coisa naquele silêncio que estava a gritar. Quando abri a porta, Marcos estava sentado no chão do corredor, de costas encostadas na parede, a cabeça entre as mãos. Não estava a chorar. Era pior do que isso. Era aquela respiração controlada, tensa, de quem está a tentar não desabar. "Ei", eu disse, minha voz saindo mais baixa do que pretendia. "Estás bem?" Levantou a cabeça. Os seus olhos estavam vermelhos, mas secos. Havia qualquer coisa naquele olhar que me atravessou. Vulnerabilidade crua. Desespero silencioso. "Não", ele respondeu depois de um longo momento. E então, como se aquela palavra tivesse rompido uma barragem, continuou: Não estou bem nenhum. E eu não consigo mais fingir que estou." Deveria ter dito algo reconfortante. Algo educado como "se precisares conversar, estou aqui." Mas o que saiu da minha boca foi diferente. "Queres entrar?" "Eu tenho café." Ou cerveja. Ou os dois. Olhou-me como se estivesse a tentar decifrar se era real. E então assentiu. E foi assim, naquela noite de quinta-feira, sentados à minha pequena mesa de cozinha com uma garrafa de cerveja entre nós, que Marcos me contou sobre a Sara. Ela era a sua esposa. Era. Passado. 3 meses atrás, um acidente de carro na autoestrada. Morte instantânea, disseram os médicos. Como se isso fizesse alguma diferença. Como se instantânea significasse menos doloroso para quem fica. "A Emma nem entende bem", ele disse, a rodar a garrafa entre as mãos. Ela pergunta quando a mamã vai voltar. E eu, o que digo? Como explicas para uma miúda de 6 anos que a pessoa que ela mais ama no mundo simplesmente desapareceu? Não tinha resposta, mas percebi que ele não estava à procura de uma. Apenas precisava de falar. Falar para alguém que não o conhecia antes.
alguém que não tinha expectativas sobre como deveria sentir-se ou agir. Toda a gente quer que seja forte, ele continuou. E pela primeira vez a voz dele tremeu. Os meus pais, os meus colegas, os pais das amigas da Emma na escola. Toda a gente olha para mim esperando que seja o bombeiro corajoso que salva pessoas, que aguenta tudo. Mas não sou. Acordo de madrugada e esqueço por um segundo que ela se foi. E depois lembro-me, e é como se estivesse a morrer de novo. Todos os dias. Passou a mão pelo rosto, e vi as suas mãos a tremerem. Mãos grandes, fortes, mãos que provavelmente já carregaram pessoas para fora de edifícios em chamas. E ali estavam a tremer. Posso falar com alguém que não me vai julgar? Ele perguntou. E havia tanto desespero naquela pergunta que qualquer coisa se rompeu dentro de mim. Sim, eu disse. E então, sem pensar muito, estendi a minha mão e toquei a dele. Apenas um toque leve, os meus dedos a roçar os seus. Podes. Não puxou a mão. E naquele momento, naquele pequeno ponto de contato entre nós, algo mudou. Não saberia explicar o quê, mas era como se pela primeira vez em anos estivesse realmente presente. Não escondido atrás das minhas paredes, não a fingir ser alguém que não era. Apenas ali. Aquela noite estendeu-se por horas. Marcos falou sobre a Sarah, sobre como se conheceram, sobre os planos que tinham para o futuro. Falou sobre a Emma e sobre como se sentia um pai terrível por não conseguir esconder a própria dor dela. Falou sobre as noites em que conduzia sem destino depois que a Emma dormia, apenas para não ter que ficar sozinho naquele apartamento cheio de ausências. E ouvi, apenas ouvi. Não tentei arranjar nada, não ofereci clichês sobre o tempo curar todas as feridas. Apenas fiquei ali, presente, e de vez em quando reabastecia a sua cerveja. Às 3 da manhã, olhou para o relógio e levantou com um suspiro. Preciso ir. A Emma acorda cedo. Claro, eu disse, caminhando com ele até a porta. Parou à entrada, virou-se para mim. Havia algo diferente no seu rosto. Um pouco da tensão tinha desaparecido. Obrigado, ele disse. Por não me tentar arranjar. Por apenas estar aqui. Qualquer hora, respondi. E percebi que estava a ser sincero. Depois que saiu, fiquei acordado por mais 1 hora, olhando para a cadeira onde tinha estado sentado. A minha mão ainda formigava onde tinha tocado a dele. E pela primeira vez em muito tempo, o meu apartamento não parecia tão vazio. Ainda não sabia, mas aquela noite foi apenas o começo. Voltou na noite seguinte. E na outra. E na outra. Sempre depois que a Emma dormia, sempre com aquele mesmo olhar de quem está a afogar-se, e encontrou alguém disposto a segurar a sua cabeça acima da água. As conversas eram diferentes cada noite. Às vezes falava sobre a Sarah, outras vezes sobre o trabalho, sobre operações difíceis que o assombravam. Uma vez contou-me sobre um incêndio onde chegou demasiado tarde para salvar um cão, e como tinha chorado mais por aquele cão do que tinha conseguido chorar no funeral da esposa. É mais fácil chorar pelo cão, ele disse, porque é simples. É triste, mas é simples. Com a Sarah, é tão complicado. É tristeza, é raiva, é culpa, é alívio por não ter sofrido, é ódio por me ter deixado sozinho com tudo isto. É tudo junto e não sei como processar. E nessas noites algo começou a acontecer. Algo subtil, quase imperceptível no começo. A distância entre nós na mesa foi diminuindo. No primeiro dia, sentava-se do outro lado. 1 semana depois, estava ao meu lado. Não era uma decisão consciente. Era apenas que, de alguma forma, estar perto parecia mais natural do que estar longe. Comecei a prestar atenção a pequenos detalhes. A forma como passava a mão pelo cabelo quando estava nervoso. A maneira como seus olhos se estreitavam um pouco quando estava prestes a fazer uma confissão difícil. O som da sua respiração a ficar mais calma quando eu simplesmente colocava a minha mão perto da sua na mesa. E depois começaram os toques. Não intencionais no começo. Os nossos joelhos a encostarem-se debaixo da mesa. O meu ombro a roçar o seu quando me inclinava para pegar a garrafa. Mas aos poucos, esses toques foram durando 1 segundo a mais. E mais um, até que deixaram de parecer acidentais. Uma noite, estava-me a contar sobre o último aniversário da Sarah, e no meio da história ele simplesmente parou. Ficou a olhar para as próprias mãos. Sinto-me culpado, ele disse baixinho. Por quê? Por quê? Respirou fundo. Porque agora, quando acordo de madrugada, não é apenas o rosto dela que vejo. É outras coisas também. Outras pessoas. O meu coração disparou. Isso é normal, eu disse, a minha voz saindo mais rouca do que pretendia. Estás vivo. Ainda estás aqui. Olhou-me, e havia algo novo naquele olhar. Algo que me fez esquecer de respirar. É? Ele perguntou. É normal que quando fecho os olhos, ultimamente, o que vejo é... Tu? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor.
Conseguia ouvir o meu próprio coração a bater. Conseguia sentir cada molécula de ar entre nós. Marcos. Comecei, mas não sabia como terminar. Desculpa, ele disse rapidamente, a levantar-se. Não deveria ter dito isso. Apenas... Não estou a pensar direito. É o luto, é a confusão. Não. Interrompi-o, também a levantar-me. Estávamos parados frente a frente, tão perto que conseguia sentir o calor a emanar dele. Não te desculpes. Olhou-me e vi medo nos seus olhos, mas também vi esperança. Aquele tipo de esperança frágil, assustada, de quem não tem a certeza se pode confiar no que está a sentir. Não sei o que me está a acontecer, ele sussurrou. Nunca. Com a Sarah era diferente. Nunca olhei para outro homem dessa forma. E agora? E agora? Perguntei, a minha voz mal passando de um sussurro. Agora fico a pensar em ti durante o dia inteiro. Penso na forma como me escutas sem me interromperes. Na forma como não tentas arranjar-me. Na forma como me olhas como se fosse mais do que apenas um homem partido a tentar sobreviver. Algo dentro de mim se despedaçou e se reconstruiu ao mesmo tempo, porque reconhecia aquilo. Reconhecia aquele terror misturado com desejo. Era o que sentia todas as vezes que ele aparecia à minha porta. Era o que fazia o meu coração disparar sempre que os nossos dedos se tocavam acidentalmente. Antes que pudesse responder, ouvimos um barulho do apartamento dele. O som de uma porta a abrir-se. A Emma. Papá? A voz dela veio abafada através da parede. Marcos fechou os olhos por um segundo e, quando os abriu de novo, a vulnerabilidade tinha sido substituída por algo mais controlado. Preciso ir, ele disse. Já sei. Mas não se moveu. Ficamos ali, parados, olhando um para o outro. E depois, tão rápido que quase pensei ter imaginado, levantou a mão e tocou o meu rosto. Apenas um toque leve, os seus dedos a roçar a minha bochecha por um segundo. 2. 3. Boa noite, Daniel, sussurrou. E então foi embora, deixando-me sozinho com o coração a bater tão forte que parecia que ia sair do peito. Nos dias seguintes, houve um silêncio estranho. Marcos não apareceu na noite seguinte, nem na outra. Dizia a mim mesmo que era melhor assim, que aquilo era complicado demais, que ele estava vulnerável, que estava a aproveitar-me da situação dele, que deveria voltar para a minha segurança, para as minhas paredes, para a minha solidão confortável e familiar. Mas a verdade é que o meu apartamento nunca tinha parecido tão vazio. E nunca tinha sentido tanta falta de alguém que mal conhecia. Na quinta-feira à noite, exatamente uma semana depois daquela conversa, o meu telemóvel tocou. Um número que não tinha guardado, mas que reconheci instantaneamente. Posso ir aí mais cedo hoje? A voz de Marcos veio do outro lado. Havia algo diferente nela. Não era desespero, não era tristeza. Era determinação. Preciso te contar uma coisa. Claro, respondi, tentando manter a minha voz estável. Quando? Agora. A Emma está com a minha mãe hoje à noite. Desligou antes que pudesse responder. Passei os próximos 15 minutos a andar de um lado para o outro do apartamento. A dizer a mim mesmo que tinha calma. A dizer a mim mesmo que poderia ser qualquer coisa. Que talvez ele apenas quisesse agradecer e dizer que não precisava mais conversar. Que talvez tivesse percebido que aquilo estava a ficar estranho e quisesse encerrar tudo. Mas no fundo, mesmo no fundo, sabia que não era isso. Sabia pela forma como o meu coração estava disparado, pela forma como as minhas mãos tremiam, pela forma como, pela primeira vez em anos, tinha medo e estava entusiasmado ao mesmo tempo. Quando a campainha tocou, respirei fundo 3 vezes antes de abrir a porta. Marcos estava do outro lado, e não estava a chorar. Os seus olhos estavam claros, a sua postura estava ereta, estava calmo. E de alguma forma, aquilo me aterrorizou mais do que qualquer coisa. Olá, ele disse com um meio sorriso que não chegava aos olhos. Posso entrar? Afastei-me da porta, sentindo algo estranho no peito, uma tensão diferente. Claro, estás bem? Estou, respondeu, entrando e indo direto para o sofá como se fosse a casa dele. Ou estou a tentar estar. Não sei mais. Fui fazer café. Precisava das mãos ocupadas. Precisava da normalidade daquele ritual. 2 chávenas,
Açúcar para mim, nada para ele. Quando voltei para a sala, Marcos estava a olhar para as mãos dele, a rodar a aliança de casamento no dedo. Ele ainda usava aquela aliança. Sempre usava. Sentei-me no meu lugar de sempre, na poltrona em frente ao sofá. Distância segura. Distância apropriada para um vizinho a consolar outro vizinho. Mas quando levantei os olhos, ele estava a olhar-me de uma forma que fez o meu estômago revirar. Já pensaste, ele começou, a voz baixa, que às vezes nos agarramos tanto ao que perdemos que nos esquecemos de perceber o que ainda temos? Engoli em seco. O que queres dizer? Marcos respirou fundo, pousou a chávena na mesinha entre nós. Venho aqui todas as semanas a desabar. Escutas-me, confortas-me, nunca te queixas. E eu? Pausou, os olhos a brilhar de uma forma que não era apenas tristeza. Percebi uma coisa. Fazes-me sentir como se não estivesse partido. O meu coração disparou. Marcos, não estás partido. Estás de luto, já sei. Ele interrompeu, mas gentilmente. Toda a gente me diz isto. A terapeuta, a minha família, os amigos. Estás de luto, Marcos. É normal sentir-te assim. Mas quando estou aqui, gesticulou vagamente para o espaço entre nós. Quando estou contigo, não me sinto como uma pessoa de luto. Sinto-me como eu. Deveria ter dito algo seguro, algo sobre tempo, sobre cura, sobre como era natural ele começar a sentir-se melhor. Mas as palavras não saíam. Porque a forma como ele estava a olhar-me não era a forma como um vizinho olha para outro. Era a forma como alguém olha quando te está a ver de verdade. Não senti esse conforto com ninguém desde a Sara. E pronto, ele disse. Colocou o nome dela ali no meio, mas não da forma habitual. Não com a voz quebrada, não com os olhos cheios de lágrimas. Disse o nome dela como quem menciona o passado. Algo que existiu, que foi importante, mas que ficou para trás. Minha cabeça começou a gritar. Uma voz dizendo que eu estava interpretando errado, que ele estava vulnerável, que isso era só gratidão confundida com outra coisa. E outra voz, mais baixa, mas mais insistente, dizendo que eu sabia exatamente o que estava acontecendo ali. Marcos. Minha voz saiu mais rouca do que eu queria. Eu acho que você está confundindo as coisas. Você está vulnerável. Eu estou aqui. É fácil misturar. Não estou confundindo nada. Ele me cortou de novo, mas agora levantou do sofá. Meu corpo inteiro ficou tenso quando ele veio sentar na mesinha de centro, bem na minha frente. Tão perto que eu podia sentir o calor dele. Eu sei o que estou sentindo. E eu sei que é errado. E eu sei que é cedo demais. E eu sei que você provavelmente vai me mandar embora agora. Mas eu não aguento mais fingir que venho aqui só porque preciso chorar. Meu cérebro estava em pânico total. Isso não podia estar acontecendo. Eu era o vizinho prestativo, o amigo, o ombro para chorar. Não era. Não era isso. Não podia ser isso. Você vem aqui porque precisa de apoio, eu disse. Mas minha voz não estava convencida. Porque está passando por um momento difícil e eu... Você está com medo do que eu estou dizendo. Não era uma pergunta. Estou. Pelo menos fui honesto. Estou com muito medo. Porque se você está dizendo o que eu acho que está dizendo, então eu... Você o quê? E cara, aquela pergunta, aquele tom. Como se ele já soubesse a resposta, mas precisasse me ouvir dizer. Como se estivesse me dando permissão para admitir uma coisa que eu vinha negando há semanas. Eu também sinto, eu sussurrei. E foi como pular de um penhasco. Eu também sinto, e estou apavorado porque você perdeu sua esposa há 5 meses e está vulnerável, e eu deveria ser o adulto responsável aqui dizendo que isso é luto e solidão, e... Marcos pegou minha mão. Foi só isso. Só a mão dele envolvendo a minha, quente e firme e real. Mas foi como se o mundo inteiro parasse. Eu não conseguia respirar. Não conseguia pensar. Só conseguia sentir a pele dele na minha, o polegar dele traçando um círculo, suave nas minhas costas da mão, o jeito que meus dedos se curvaram instintivamente entre os dele, como se meu corpo soubesse algo que minha cabeça se recusava a aceitar. Eu não estou confuso, ele disse, a voz tão baixa que era quase um sussurro. Eu sei a diferença entre estar sozinho e estar com alguém que me faz querer estar menos sozinho. Ergui os olhos. Ele estava tão perto que eu podia
Ver as pequenas manchas douradas na íris castanha dele. Podia contar as sardas fracas ao redor do nariz. Podia sentir a respiração dele roçando meu rosto. E se você está se aproveitando de mim? Eu perguntei, a voz saindo tremida. E se eu sou só uma muleta emocional até você se recuperar de verdade? Você acha que é? Ele apertou minha mão de leve, e eu jurava que podia sentir meu pulso batendo contra os dedos dele. Você acha mesmo que é só isso? Não. Eu não achava. E essa era justamente a parte mais apavorante. Porque o jeito que meu coração estava batendo, o jeito que cada terminação nervosa do meu corpo estava em alerta máximo, o jeito que eu queria eliminar aqueles últimos centímetros entre nós e ao mesmo tempo sair correndo pela porta. Nada disso era só amizade. Nada disso era só compaixão. Eu não sei o que isso é, eu admiti. Então vamos descobrir. Ele entrelaçou os nossos dedos completamente, e filho da mãe, aquilo deveria ser ilegal. A sensação de ter a mão dele na minha, quente e sólida e perfeitamente encaixada, era tão intensa que estava a ficar tonto. Marcos. Não era um protesto, era mais uma súplica. Por quê? Eu não sabia. Talvez para ele parar. Talvez para ele não parar nunca. Ficamos assim por tempo demais. Mãos entrelaçadas, olhando um para o outro, respirações descompassadas, todo o ar da sala parecendo eletrificado. Eu via a hesitação nos olhos dele também. Via ele lutando com a mesma coisa que eu. O desejo contra a razão, a atração contra a culpa. E então meu cérebro finalmente decidiu funcionar de novo. Não. Eu puxei minha mão de volta como se tivesse tocado fogo. Me levantei tão rápido que quase derrubei a xícara. Não, não podemos. Isso é errado em tantos níveis que eu nem sei por onde começar. Marcos também se levantou, as mãos erguidas como se estivesse se rendendo. Tudo bem, desculpa, Você acabou de perder sua esposa. Minha voz saiu mais alta do que eu queria. Você tem uma filha. Você está vulnerável. E eu deveria saber melhor do que... Eu beijei você, ele interrompeu. Ou quase beijei. Eu que cruzei a linha. Você não fez nada de errado. Mas eu queria, eu disse. E honestidade doeu saindo. Eu queria, e isso me faz um lixo de pessoa, porque você está de luto, e eu deveria estar sendo seu amigo, e não... O som de uma porta batendo lá fora nos fez congelar. Papá? A voz da Emma veio do corredor do prédio. Papá, estás aí? Marcos fechou os olhos, todo o corpo dele a tensionar. Caramba, ela estava na casa da avó, deve ter voltado mais cedo. Vai, eu disse, a gesticular para a porta. Vai. Ela precisa de ti. Olhou-me por mais um segundo, e havia tanta coisa não dita naquele olhar que quase imploro para ele ficar. Mas então ele assentiu e foi embora. E eu fechei a porta e encostei-me nela, o coração ainda disparado, a mão ainda formigando onde tinha tocado. Que raio tínhamos feito? As 2 semanas seguintes foram uma tortura silenciosa. A gente se esbarrava no corredor, e era oi rápido e olhos para o chão. Ele saía para o trabalho de manhã no mesmo horário que eu saía para a academia. E a gente dividia o elevador em silêncio constrangedor. Cada um olhando para o próprio celular como se fosse a coisa mais interessante do mundo. Eu ouvia a Emma brincando no apartamento ao lado e me perguntava se ela tinha percebido algo estranho naquela noite. Ouvia Marcos colocando ela para dormir, a voz dele suave atravessando a parede fina, e tinha que me forçar a não pensar no jeito que aquela voz tinha soado quando ele disse meu nome. Eu evitava a sacada porque sabia que ele também tinha o hábito de ficar lá. Mudei minha rota para o carro para não passar pela porta dele. Comecei a fazer compras em horários diferentes. Era ridículo, patético até. 2 adultos se escondendo um do outro em um prédio de 3 andares. Mas era mais fácil do que encarar a verdade. Que eu tinha sentido algo. Que ele tinha sentido algo. E que a gente não fazia ideia do que fazer com isso. Até aquela terça-feira. Terça-feira à noite, quase 10 horas. Eu estava tentando fingir que assistia TV quando alguém bateu na porta. 3 batidas rápidas, urgentes. Quando abri, não era Marcos. Era Emma. Ela estava de pijama, os olhos vermelhos como se tivesse chorado. Meu estômago despencou antes mesmo dela falar. Tio, ela disse com a voz pequena. Você pode vir lá em casa? O papai não está bem de novo. E cara, a forma que ela disse de novo, como se fosse uma coisa recorrente,
como se ela já tivesse aprendido a reconhecer os sinais, partiu alguma coisa dentro de mim. Ele pediu para você me chamar? Eu perguntei, já pegando as chaves. Ela balançou a cabeça. Ele não sabe que eu estou aqui. Mas ele está sentado no escuro e não responde quando eu falo com ele, e eu fiquei com medo. Tranquei a porta e segui Emma pelo corredor. Cada passo parecia mais pesado que o anterior, porque eu sabia que quando eu entrasse naquele apartamento, quando eu visse Marcos naquele estado, alguma coisa ia mudar de vez. A gente tinha passado 2 semanas tentando estabelecer fronteiras, tentando voltar para a zona segura de vizinhos, cordiais que não sentiam absolutamente nada um pelo outro além de simpatia casual. Mas quando eu entrei naquele apartamento e vi Marcos sentado no sofá, no escuro, olhando para o nada com aquela expressão vazia que era pior que qualquer choro, eu soube que a gente já tinha cruzado uma linha que não tinha como descruzar. Quando entrei na casa do Marcos naquela noite, foi como atravessar um portal para o passado. A sala de estar ainda tinha os porta-retratos dela por toda parte. Sara sorrindo na praia. Sara no casamento deles. Sara segurando a Emma recém-nascida, com aquele olhar de mãe de primeira viagem misturando pânico e êxtase. Eu conhecia essa mulher apenas pelas histórias dele. Mas naquela sala, cercado pelas evidências da vida que ela tinha construído, senti como se a estivesse traindo antes mesmo de qualquer coisa acontecer. Papai disse que você é o melhor amigo dele agora. A voz da Emma me arrancou dos meus pensamentos. Ela estava parada na porta do corredor, segurando um ursinho de pelúcia desgastado. Os olhos dela exatamente iguais aos do Marcos. Aquele tom de mel com manchinhas verdes. É? Forcei um sorriso. E o que mais o seu pai disse? Que você faz ele sorrir de novo. Ela inclinou a cabeça, do jeito que crianças fazem quando estão analisando adultos. Mamãe também fazia ele sorrir. Mas agora, ela mora no céu com os anjos. Meu peito apertou. Sua mãe deve ter sido uma pessoa muito especial. Era. Emma deu de ombros com aquela aceitação desconcertante que só crianças têm. Papai às vezes chora no quarto dele, mas ele acha que eu não sei. Ela virou para ir embora, depois parou. Obrigada por fazer ele sorrir. Eu não gosto quando ele está triste. E assim, com a inocência brutal de uma criança de 6 anos, ela me deu permissão e culpa ao mesmo tempo. Encontrei Marcos no quarto deles. A porta estava entreaberta, e através da fresta eu conseguia vê-lo sentado na beirada da cama, os ombros curvados, segurando algo nas mãos. Quando bati de leve no batente, ele se virou rápido demais, escondendo o que segurava atrás das costas como um adolescente pego fazendo algo errado. Desculpa, eu disse baixinho. A Emma me deixou entrar. Não, tudo bem, entra. Ele limpou o rosto rapidamente com as costas da mão. Eu só estava aqui pensando. Entrei devagar, como se estivesse em terreno sagrado. E talvez estivesse. O quarto tinha cheiro de lavanda, provavelmente o perfume dela, misturado com o aroma de madeira e sabonete dele. A cama estava impecavelmente feita, mas havia uma assimetria perturbadora. O lado dele estava ligeiramente amassado, as almofadas com marcas de uso. O lado dela estava intocado, as almofadas lisas e perfeitas, como se estivesse esperando alguém que nunca mais voltaria. Eu não consigo mexer nas coisas dela. Marcos falou de repente, seguindo meu olhar. É estúpido, eu sei. Já faz quase 2 anos, mas toda vez que penso em guardar as roupas dela, ou mudar a decoração, ou até só usar os travesseiros dela, parece que estou apagando ela. Como se estivesse dizendo que ela nunca existiu. Sua voz quebrou na última palavra. Ele ainda estava segurando aquela coisa atrás das costas. Posso ver o que você está segurando? Perguntei gentilmente. Marcos hesitou, então trouxe as mãos para a frente. Era uma camiseta rosa desbotada, com uma estampa de flamingos ridículos. Era a camiseta de dormir favorita dela, ele disse, passando os dedos pelo tecido com tanta ternura que meu coração partiu. Ela usava essa porcaria toda a noite. Eu implicava com ela, dizia que parecia uma adolescente. E ela ria e dizia que conforto não tem idade. Ele pressionou a camiseta contra o rosto, inalando profundamente. O cheiro dela já foi embora faz tempo, mas eu ainda finjo às vezes. Não pensei. Apenas me aproximei e sentei ao lado dele na cama. O colchão afundou ligeiramente,
sob meu peso, inclinando nossos corpos um em direção ao outro. Eu podia sentir o calor dele, ouvir a respiração irregular tentando controlar as lágrimas. Marcos, eu disse baixinho, você não está apagando ela. Você está só, tentando aprender a viver de novo. Mas e se eu não quiser viver sem ela? Ele virou para mim e a dor crua nos olhos dele era de cortar a respiração. E se toda vez que eu me sinto bem, toda vez que eu sorrio, toda vez que eu... Ele parou abruptamente, a mandíbula travando. Toda vez que você o quê? Insisti, meu coração acelerando porque eu sabia o que ele ia dizer. Toda vez que eu olho para você, ele sussurrou, e as palavras saíram como uma confissão arrancada à força. E esqueço dela por 5 malditos segundos. O silêncio que se seguiu era tão denso que eu conseguia ouvir meu próprio pulso batendo nos ouvidos. A respiração dele estava rápida agora, os olhos fixos nos meus com uma intensidade que fazia minha pele arrepiar. Marcos. Não. Ele balançou a cabeça, mas não desviou o olhar. Deixa eu falar. Preciso falar isso antes que eu perca a coragem. Ele respirou fundo, trêmulo. Eu passo a noite inteira acordado pensando em você. Invento desculpas para te encontrar. Fico olhando pela janela esperando você chegar em casa do trabalho. E então me odeio por isso, porque ela mal esfriou no túmulo e eu já estou. Sua voz quebrou completamente. Ele deixou cair a camiseta da Sarah e cobriu o rosto com as mãos, os ombros tremendo com soluços silenciosos. E foi nesse momento que todo meu autocontrole foi para o inferno. Coloquei minha mão no ombro dele. Ele estremeceu com o toque, mas não se afastou. Então, devagar, puxei ele para perto. Marcos resistiu por meio segundo. Eu senti a rigidez nos músculos dele, a guerra interna. Antes de desabar completamente, ele afundou contra meu peito como alguém que passou tempo demais se segurando sozinho. Os braços dele me envolveram com força desesperada, os dedos agarrando as costas da minha camisa, como se eu fosse a única coisa impedindo ele de se afogar. Ele chorava contra meu pescoço, a respiração quente e úmida na minha pele. E eu apenas segurei ele, uma mão nas costas dele, a outra na nuca, os dedos afundando naquele cabelo curto e macio. Está tudo bem, eu murmurei, sem saber se estava mentindo ou não. Está tudo bem. Não está, ele soluçou contra minha pele. Nada está bem. Eu não deveria estar sentindo isso. Não deveria querer isso. Querer o quê? Marcos se afastou só o suficiente para me olhar. Os olhos dele estavam vermelhos, o rosto molhado, e tinha algo tão vulnerável, tão completamente exposto naquela expressão que me partiu e reconstruiu ao mesmo tempo. Você, ele sussurrou. Eu quero você, e me odeio por isso. Minha respiração parou. O mundo inteiro se reduziu àquele quarto, àquela cama, àquela distância de 5 centímetros entre nossos rostos. Marcos, minha voz saiu rouca. Você não tem que se odiar por isso. Sim, tenho. Mas ele não se afastou. Se alguma coisa, ele ficou ainda mais perto, os olhos caindo para minha boca. Sou viúvo há menos de 2 anos. Tenho uma filha que ainda chora pela mãe. Moro numa cidade onde todo mundo conhece todo mundo. Onde todo mundo ainda olha para mim com aquela pena no olhar. E eu? Ele levantou a mão devagar, trêmula, e tocou meu rosto. O polegar dele traçou minha maçã do rosto, a linha da mandíbula, o canto da minha boca. Era um toque tão delicado, tão hesitante, como se ele estivesse tocando algo sagrado ou proibido. E eu não consigo parar de pensar em como seria te beijar, ele confessou, os olhos voltando a encontrar os meus. Deus me perdoe, mas não consigo. Deveria ter sido eu a ser o racional. Deveria ter sido eu a recuar, a colocar limites, a proteger os dois de cruzarmos uma linha que não podíamos desfazer. Mas quando ele me olhou daquele jeito, tão perdido, tão desesperado, tão cheio de desejo e culpa misturados, todas as minhas defesas ruíram. Então para de pensar, eu sussurrei, e fechei a distância. O beijo foi. Deus, não tenho palavras. Não foi suave ou romântico. Foi desesperado. Foi faminto. Foi 2 anos de solidão colidindo com meses de tensão reprimida. Os lábios dele eram macios e salgados de lágrimas, se movendo contra os meus com uma urgência que fazia meu corpo inteiro pegar fogo. Marcos gemeu contra minha boca. Um som baixo, quebrado, cheio de alívio e dor. E puxou meu cabelo, inclinando minha cabeça para aprofundar o beijo. Eu o empurrei de volta contra o colchão, meu corpo cobrindo o dele, e ele me recebeu com um arquejo, as pernas abrindo para me acomodar, as mãos correndo pelas minhas costas com tanta necessidade que eu sentia através da camisa.
Seu gosto era sal e desejo. Sua pele era fogo sob minhas mãos. Quando deslizei os lábios pelo maxilar dele, descendo pelo pescoço, Marcos jogou a cabeça para trás e disse meu nome como uma prece e uma blasfêmia ao mesmo tempo. Espera! Ele ofegou, mas as mãos dele contradiziam as palavras, me puxando mais perto. Espera, a gente não pode. Não devíamos. Eu sei, eu murmurei contra a pele dele, mordiscando de leve. Eu sei. A Emma está no quarto ao lado. Se ela acordar. Eu sei. E todo mundo vai falar, e eu não sei se estou pronto, e... Eu me afastei apenas o suficiente para olhar nos olhos dele. Marcos. Para. Ele me encarou, a respiração vindo em golfadas irregulares, os lábios inchados do beijo, e havia tanto medo naquele olhar que meu peito doeu. A gente não precisa decidir nada agora, eu disse, passando os dedos pelo cabelo dele gentilmente. Não precisa saber todas as respostas, só deixa acontecer. O que você está sentindo é real, e está tudo bem. Mas a Sarah... Amaria que você fosse feliz, eu disse com uma convicção que não sabia de onde vinha. Não a conheci, mas qualquer um que te amou de verdade quereria isso pra você. Os olhos dele se encheram de lágrimas de novo. Como você sabe? Porque é o que eu quereria. Se fosse eu. Algo se quebrou nele com essas palavras. Marcos me puxou para outro beijo, e dessa vez tinha menos desespero e mais entrega. Seus lábios se moviam contra os meus com uma doçura de cortar o coração, como se estivesse saboreando cada segundo, memorizando cada sensação. Minha mão deslizou por baixo da camisa dele, sentindo a pele quente, os músculos tremendo sob meu toque. Ele arqueou contra mim com um gemido abafado, e eu estava prestes a perder completamente o controle quando ouvimos o rangido de uma porta se abrindo no corredor. Congelamos instantaneamente. Marcos arregalou os olhos, e pude ver o pânico tomando conta, o pai responsável sobrepondo o homem que estava prestes a se entregar. Ele me empurrou de leve, e eu rolei para o lado, os dois sentando na beirada da cama rápido demais, arrumando as roupas com mãos trêmulas. Emma, Marcos sussurrou, e podia ouvir a culpa esmagadora naquela única palavra. Ficamos sentados ali, corações acelerados, escutando o som de passinhos descalços indo até o banheiro. A descarga, a torneira, mais passinhos, a porta do quarto dela se fechando de novo. O silêncio que se seguiu era diferente do anterior. Esse estava carregado com a realidade voltando como uma avalanche. Marcos ficou de pé abruptamente, passando as mãos pelo cabelo, pelas roupas amarrotadas. Você deveria ir, ele disse, e sua voz estava de volta àquele tom controlado, aquela armadura que ele usava. É tarde. A Emma pode? Alguém pode. Marcos, por favor. Ele não olhou para mim. Só, por favor. Vai. Levantei devagar, cada parte de mim querendo ficar, lutar, fazê-lo olhar para mim de novo. Mas a forma como ele estava parado ali, ombros rígidos, punhos cerrados, recusando o contato visual, me disse tudo o que eu precisava saber. Ele estava entrando em pânico, e se eu ficasse, só tornaria tudo pior. Tudo bem, eu disse baixinho. Vou embora. Mas Marcos? Ele não respondeu, mas vi o maxilar dele apertar. Isso não foi um erro, eu disse. E você sabe disso. Saí antes que ele pudesse responder. Antes que eu pudesse ver se havia lágrimas descendo pelo rosto dele de novo. Antes que eu pudesse fazer a coisa estúpida de voltar e prová-lo que aquilo era real. Os dias seguintes foram uma tortura. Marcos me evitava. E num bairro pequeno onde nossas casas ficam de frente uma para outra, evitar alguém requer esforço consciente. Ele saía para trabalhar mais cedo. Chegava mais tarde. Quando nossas caminhonetes paravam lado a lado na garagem ao mesmo tempo, ele apenas acenava rápido e entrava correndo. A Emma ainda vinha falar comigo às vezes, quando estava brincando na rua. Mas Marcos a chamava de volta quase imediatamente, com aquela voz suave mas firme de pai que não está pedindo, está ordenando. Eu me odiava por sentir falta dele. Me odiava ainda mais por ficar olhando pela janela, esperando apenas um olhar, um sinal de que aquela noite tinha significado para ele tanto quanto significou para mim. Foi numa quinta-feira, 2:30 da manhã, que meu celular iluminou na mesinha de cabeceira. Eu estava acordado, porque, claro que estava, encarando o teto, repassando cada segundo daquele beijo pela milésima vez. Quando vi o nome dele na tela, meu coração quase explodiu do peito. A mensagem era curta, apenas 9 palavras. Mas eram as 9 palavras que mudariam tudo. Não consigo dormir. Não consigo parar de pensar. Preciso conversar. Fiquei olhando para aquela mensagem por tempo suficiente para que outras 3 chegassem. Desculpa te acordar. Desculpa por tudo. Mas eu realmente preciso te ver. Meus dedos tremiam tanto que precisei digitar a resposta 3 vezes antes de acertar. Quando?
A resposta veio instantânea, como se ele estivesse segurando o telefone, esperando. Agora, por favor. Me vesti em menos de 1 minuto. Não pensei nas consequências. Não pensei no que os vizinhos diriam se me vissem atravessando a rua às 2:30 da manhã. Não pensei em nada além daquela urgência na mensagem dele. Aquele por favor que soou como um homem se afogando pedindo ar. Quando cheguei na porta da frente, ela estava aberta. Apenas uma fresta, luz suave vindo de dentro. Uma promessa, um convite, uma rendição. Eu disse a mim mesmo que estava indo apenas para ouvir, apenas para conversar, apenas para ser o amigo que ele precisava. Mas quando entrei e vi ele ali, de pé no meio da sala, de moletom e camiseta, descalço, os olhos vermelhos de noite sem dormir, mas tão cheios de algo que parecia esperança misturada com medo, eu soube. Nós dois sabíamos. Não havia mais volta. São 2 da manhã. Nós dois estamos sentados no sofá da sala do Marcos, com uma distância segura entre nós. Não é mais a proximidade impulsiva de algumas noites atrás. É a distância de 2 pessoas que estão tentando pensar com clareza sobre algo que não faz sentido nenhum de forma lógica, mas que emocionalmente está consumindo cada segundo das nossas vidas. Marcos está olhando para as próprias mãos. Eu estou olhando para ele. A casa está em silêncio. Emma está dormindo lá em cima. A chuva parou há algumas horas. Não tem mais barulho, não tem mais desculpas. É só nós dois, e a verdade que nenhum de nós consegue mais ignorar. Eu não posso continuar fingindo que isso não está acontecendo. Marcos diz finalmente. A voz dele está baixa, mas firme. Que você não está na minha cabeça o tempo todo. Que eu não acordo pensando em você. Que eu não fico procurando desculpas para te ver. Meu coração dispara, mas eu não digo nada. Eu preciso deixá-lo terminar. Eu passei os últimos 3 dias tentando me convencer de que aquilo foi um erro. Que eu estava vulnerável. Que foi o momento, a chuva, a Emma dormindo lá em cima. Que foi qualquer coisa menos o que realmente foi. Ele levanta os olhos. E quando nossos olhares se encontram, eu vejo algo que me desarma completamente. Medo. Puro e absoluto. Mas eu não consigo me convencer, ele continua. Porque toda vez que eu fecho os olhos, eu sinto sua mão na minha. E toda vez que eu abro, eu percebo que eu quero que você esteja aqui. De verdade. Não só como vizinho, não só como amigo. Ele respira fundo. Eu acho que estou me apaixonando por você. E isso me apavora de uma forma que eu não sei nem explicar. O silêncio que vem depois é ensurdecedor. Eu queria ter algo inteligente para dizer. Algo que fizesse sentido. Mas tudo que sai da minha boca é a verdade mais crua que eu já falei na vida. Eu já estou apaixonado por você. Desde aquela primeira noite, quando você abriu a porta com o rosto destruído e me deixou entrar. Eu não queria. Eu tentei resistir, mas Marcos eu não consegui. E eu também estou apavorado. Ele fecha os olhos. Por um momento eu acho que ele vai pedir para eu sair. Que vai dizer que isso é loucura, que é impossível, que ele não pode fazer isso. Mas quando ele abre os olhos de novo, o que eu vejo não é rejeição, é alívio. Eu não sei como fazer isso, ele diz. E a voz dele está tremendo agora. Eu não sei como explicar para a Emma. Eu não sei como lidar com a minha família, com o pessoal do quartel, com os vizinhos. Eu não sei como ser isso que eu aparentemente sou e que eu nunca admiti antes. Você não precisa saber tudo agora, eu digo. E pela primeira vez essa noite, eu me aproximo. Não tanto quanto eu gostaria, mas o suficiente para que ele saiba que eu estou aqui. Ninguém tem um manual para isso. Mas a Emma... Ele começa, e eu vejo a culpa atravessar o rosto dele. Ela já perdeu a mãe. Como eu posso fazer isso com ela? Como eu posso mudar tudo de novo? E se ela não entender? E se ela me odiar? Emma te ama, eu digo com firmeza. Incondicionalmente. Eu vejo isso toda vez que ela olha para você. Ela não vai te odiar por ser feliz. E se as pessoas no quartel descobrirem? Ele continua, e eu vejo que essa é uma lista que ele vem construindo há dias. E se isso afetar meu trabalho? E se alguém usar isso contra mim? Contra a Emma? Então a gente lida com isso. Juntos. Ele me olha como se eu tivesse dito algo absurdo. Você fala como se fosse simples. Não é simples, eu admito. É aterrorizante. Mas, Marcos, você passou os últimos 2 anos vivendo com medo. Medo de esquecer ela. Medo de seguir em frente. Medo de ser feliz de novo. E eu entendo. Eu entendo cada segundo disso. Mas em algum momento, você tem que decidir se vai continuar se punindo ou se vai permitir que algo bom aconteça. Ele fica em silêncio por um longo tempo. Quando ele finalmente fala, a voz está tão baixa que eu quase não ouço. E se eu não souber como fazer isso funcionar? Então a gente descobre junto, devagar, com cuidado, com honestidade. Ele olha para mim, realmente olha. E eu vejo o momento exato em que ele toma a decisão. Tudo bem, ele diz. Vamos tentar, mas tem que ser do jeito certo. Pela Emma, por tudo.
Concordo completamente. Eu quero fazer isso direito com ela, ele continua. E agora há uma determinação na voz dele que não estava lá antes. Nada de mentiras. Nada de esconder. Mas também nada de apressar. Ela precisa de tempo para processar. Para entender que isso não muda o quanto eu amava a mãe dela. Que isso não substitui nada. Como você quer fazer? Marcos pensa por um momento. Primeiro, eu preciso ter certeza de que isso é real. Que não é só um momento. Que é algo que vale a pena arriscar tudo. E como você vai ter certeza? Ele me olha de um jeito que faz meu estômago revirar. Ficando perto de você. Conhecendo você de verdade. Não só como o vizinho que me ajuda. Mas como você. Como a pessoa que você é quando não está tentando me salvar. Eu posso fazer isso, eu digo. E depois, quando eu tiver certeza absoluta, eu converso com ela. Com calma. De um jeito que ela possa entender. Eu não vou mentir. Mas também não vou dar mais informação do que ela está pronta para ouvir. Faz sentido. E o resto? A comunidade, o trabalho, a família. A gente resolve conforme for aparecendo. Mas primeiro é você e eu. Depois é a Emma. E só depois é o mundo. Eu sinto algo se soltar no meu peito. Algo que estava apertado há semanas. Você e eu repito. Eu gosto disso. Marcus sorri. É um sorriso pequeno, hesitante, mas é real. Eu também. E então ele se aproxima. Não de forma impulsiva. Não de forma desesperada. Mas de forma deliberada. Como uma escolha. Quando ele me beija, não é como da última vez. Não tem urgência. Não tem desespero. É lento. É cuidadoso. É intencional. É um beijo que diz: eu estou escolhendo isso. Eu estou escolhendo você. E quando a gente se separa, eu vejo nos olhos dele a mesma coisa que eu estou sentindo. Terror absoluto. E esperança absoluta. Ao mesmo tempo. Isso é loucura, ele sussurra. Completamente, eu concordo. Mas vamos fazer mesmo assim. Vamos. Ele encosta a testa na minha. E nós ficamos assim por um tempo. Respirando juntos. Existindo nesse espaço entre o que era e o que vai ser. E então, porque o universo tem um senso de humor terrível, o alarme do celular do Marcos toca. Ele se afasta, olha para a tela e faz uma careta. Meu turno começa em 30 minutos. Você precisa ir. Eu não quero. Eu sei, mas você precisa. Ele suspira, se levanta, e por um segundo eu vejo a hesitação. Como se ele estivesse com medo de que, quando ele voltar, isso tudo tenha sido um sonho. Eu volto amanhã à noite, ele diz. Depois do meu turno, a Emma vai estar na casa da avó. A gente pode conversar mais, se você quiser. Eu quero. Ele sorri de novo. Aquele sorriso pequeno e hesitante que está se tornando minha coisa favorita no mundo. Então a gente se vê amanhã. Amanhã. Ele vai em direção à porta, mas antes de sair, ele se vira. Obrigado por não desistir de mim. Obrigado por não desistir de você. E então ele sai. E eu fico sozinho na sala dele, com o coração acelerado e a cabeça girando. Isso é real. Isso está realmente acontecendo. E eu estou absolutamente apavorado. E absolutamente feliz. As semanas seguintes são uma contradição viva. Para o mundo exterior, nada mudou. Marcos continua sendo o bombeiro viúvo dedicado. Eu continuo sendo o vizinho prestativo. A gente se cumprimenta no corredor. Trocamos mensagens sobre coisas banais. Dividimos jantares ocasionais com Emma, mas nas entrelinhas, tudo mudou. Tem os olhares que duram um segundo a mais. As mãos que se roçam quando a Emma não está olhando. As mensagens que vêm tarde da noite, quando ela já está dormindo. Pensando em você. Você está bem? Eu queria que você estivesse aqui. Tem as noites em que a Emma dorme na casa da avó e Marcos bate na minha porta. E a gente fica acordado até tarde, conversando sobre tudo e nada. Aprendendo um ao outro de verdades pequenas e grandes. Eu descubro que Marcos sempre quis ser arquiteto, mas acabou bombeiro porque o pai dele era bombeiro, e o avô, e era tradição. Que ele toca violão quando está estressado, mas nunca na frente de ninguém. Que ele tem pavor de aranhas, o que é hilário considerando que ele corre para dentro de prédios em chamas. Ele descobre que eu sou terrível de manhã. Que eu leio 3 livros ao mesmo tempo e nunca termino nenhum. Que eu tenho uma tatuagem escondida de uma frase em latim que minha mãe costumava dizer. Tem os momentos roubados. Um beijo rápido na cozinha dele enquanto a Emma está no banheiro. Mãos entrelaçadas debaixo da mesa durante um jantar. Um abraço que dura tempo demais para ser apenas amigável, mas que ninguém questiona. É secreto. É cuidadoso. É absolutamente insustentável, mas é nosso. E então, numa terça-feira comum, tudo muda. Marcos me liga no meio da tarde. Eu vejo o nome dele na tela e sorrio automaticamente, porque virou reflexo. Mas quando eu atendo, a voz dele não está sorrindo. Emma me perguntou uma coisa hoje. Meu estômago afunda. O quê? Ele respira fundo do outro lado da linha. Se eu te amo, do jeito que eu amava a mãe dela.
O mundo para. O que você disse? Eu disse que precisava pensar sobre isso. E que a gente ia conversar mais tarde. Silêncio. Mas eu já sei a resposta. Ele continua. E a voz dele está tremendo agora. E eu acho que ela também sabe. Marcus. Eu contei, não tudo, mas o suficiente. Que eu gosto de você de um jeito diferente. Que eu quero que você faça parte da nossa vida de uma forma mais permanente. Meu coração está batendo tão forte que eu mal consigo respirar. Como ela reagiu? Silêncio longo demais. A gente precisa conversar. Os três, hoje à noite. Você pode vir? Claro. Que horas? 7, depois do jantar. Eu vou estar aí. Ok. Outra pausa. Eu te amo. Ele diz de repente. E é a primeira vez que ele fala essas palavras. Eu precisava que você soubesse disso antes de tudo mais. Eu fecho os olhos. Sinto as lágrimas queimarem. Eu também te amo. Nos vemos às 7. Às 7. Ele desliga. E eu fico parado no meio da minha sala, segurando o telefone, com o coração na garganta e a mente em pânico absoluto. Emma sabe. Ou pelo menos suspeita. E hoje à noite tudo vai se decidir. Se isso vai ser algo real. Algo que pode existir à luz do dia. Ou se vai ser o fim de tudo antes mesmo de ter começado de verdade. São 6h45. Estou parado na frente da porta do Marcus, com a mão levantada pronta para bater. Mas eu não consigo me mover, porque do outro lado dessa porta está a resposta para a pergunta que mudou tudo. Emma sabe. E agora eu vou descobrir se ela consegue aceitar. O telefone tocou às 8h47 de uma terça-feira. Eu estava fazendo café quando vi o nome dele na tela. Marcus nunca ligava de manhã. Ele estava sempre levando Emma para a escola. Pode vir aqui? A voz dele estava estranha. Controlada demais. Agora? O que aconteceu? Emma. Ela sabe. Preciso de você aqui. Meu estômago virou. Chego em 2 minutos. Corri pela calçada entre nossas casas usando chinelos. A porta da frente estava entreaberta. Entrei direto. Emma estava sentada à mesa da cozinha, as pernas balançando sem tocar o chão, as mãos entrelaçadas sobre a toalha de mesa como uma miniatura de adulto tentando parecer séria. Marcus estava encostado na pia, os braços cruzados, os olhos fixos nela com uma mistura de terror e amor que me partiu o coração. Oi, Emma, eu disse, tentando soar casual. Oi. Ela me olhou com aqueles olhos castanhos imensos, os olhos da mãe dela. O papai disse que você ia vir. Sentei na cadeira em frente a ela. Marcus não se moveu da pia, como se precisasse daquela barreira física para se manter de pé. Encontrei a foto, Emma disse, e meu coração parou. Aquela que você tirou no parque. Vocês estavam de mãos dadas. Ela falou sem acusação, apenas um fato, como se dissesse, vi que choveu ontem. Emma. Marcus começou, mas ela ergueu a mãozinha. Não terminei. Ela respirou fundo, preparando-se. Quero fazer umas perguntas, e quero que me respondam de verdade, como adultos. Olhei para Marcus. Ele assentiu engolindo em seco. Pergunta. Ele disse. Vocês são namorados? A palavra soou tão pequena vindo dela, tão inocente, tão devastadoramente direta. Marcus desceu o olhar para as próprias mãos. Depois olhou para mim, depois para Emma. Sim, ele disse. Somos. Emma processou isso. Balançou a cabeça, despacio. Tá. Segunda pergunta. Pode perguntar, Marcus sussurrou. Isso significa que você não amava a mamãe? E ali foi onde o coração dele se despedaçou. Eu vi acontecer. Vi os olhos dele encherem de lágrimas. Vi a mandíbula tremer. Vi a respiração falhar. Ele se ajoelhou na frente dela. Segurou as mãozinhas dela entre as dele. Emma, escuta bem o que vou te dizer. A voz dele estava firme agora, apesar das lágrimas. Eu amei sua mãe com cada pedaço do meu coração. Cada dia que passei com ela foi o maior presente da minha vida. Ela me deu você, a coisa mais preciosa que já existiu. E quando ela partiu, eu achei que nunca ia conseguir respirar direito de novo. Emma estava quieta, ouvindo, absorvendo cada palavra. Mas sabe o que ela me disse? Marcus continuou. No hospital, ela segurou minha mão e disse: Marcus, você precisa prometer que vai viver. Não apenas existir. Viver, ser feliz. Encontrar alguém que te faça sorrir de novo. E eu prometi.
mas não acreditei que seria possível. Ele olhou para mim, depois voltou para ela. Até que foi possível. Não foi planejado. Não foi algo que eu procurei. Mas aconteceu. E eu sei no fundo do meu coração, que sua mãe ficaria feliz. Porque ela me amava o suficiente para querer que eu fosse feliz, mesmo sem ela aqui. Emma ficou em silêncio por um momento longo demais. Depois disse: Eu sei. Marcos piscou. O quê? Eu sei que a mamãe queria isso, ela me disse. O ar saiu do meu pulmão. Quando? Marcos sussurrou. Na última noite no hospital. Quando você saiu para buscar café. Emma falava devagar, como se desenterrasse uma memória preciosa. Ela disse que você ia ficar triste por muito tempo. Que eu precisava cuidar de você. E que um dia você ia encontrar alguém legal e que estava tudo bem. Que ela queria que você fosse feliz. Marcos estava chorando agora. Lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Ela disse que amor não acaba, Emma continuou. Ele só cresce. Fica diferente. Mas não acaba. Sua mãe era sábia, eu consegui dizer, minha própria voz falhando. Emma me olhou então. Realmente me olhou, como se estivesse me avaliando pela primeira vez. Terceira pergunta, ela disse. Pode fazer. Você é legal com o meu pai? A simplicidade quebrou algo em mim. Tento ser, eu disse. Ele é. Ele é a pessoa mais incrível que já conheci. Ele fica feliz quando está com você? Espero que sim. Fica. Ela disse isso olhando para Marcos. Eu vejo. Você sorri de verdade agora, pai. Não aquele sorriso de mentira que você fazia antes. Marcos soltou uma risada molhada. Você vê muita coisa, né? Vejo. Emma assentiu. Quarta pergunta. Quantas perguntas você tem? Marcos perguntou, tentando fazer piada, mas a voz traiu. Só mais uma. Emma respirou fundo. Você ainda vai ser meu pai? Ou vai ficar diferente? Marcos a puxou para um abraço tão apertado que eu temi que a sufocasse. Sempre, ele disse contra o cabelo dela. Sempre vou ser seu pai. Nada. Nada neste mundo muda isso. Você é minha filha. Minha vida. Nada é mais importante que você. Nem ele? Emma perguntou baixinho. Marcos se afastou só o suficiente para olhar nos olhos dela. Você é minha filha, ele repetiu. Você vem primeiro, sempre. Emma considerou isso. Então, devagar, ela se virou para mim. Posso fazer uma pergunta para você? Claro, eu disse. Você gosta de mim? A pergunta me destruiu. Gosto muito de você, Emma. Você é engraçada, esperta, gentil. É impossível não gostar de você. Você vai ficar por perto? Olhei para Marcos. Ele assentiu, quase imperceptível. Se você quiser que eu fique, eu disse. E se seu pai quiser? Emma ficou em silêncio. Então deslizou da cadeira, contornou a mesa e veio até mim. E me abraçou. Não foi um abraço longo. Talvez 5 segundos. Mas foram os 5 segundos mais importantes da minha vida. Quando ela se afastou, disse: Fico feliz que seja você, porque você faz meu pai sorrir de verdade. E com isso, ela pegou a mochila, deu um beijo na bochecha do Marcos e disse: Posso ir para a escola agora? Vou perder a aula de ciências. Marcos riu. Uma risada real, cheia de alívio e descrença. Claro, amor. Vou te levar. Quando a porta fechou atrás deles 15 minutos depois, eu desabei na cadeira e chorei. De alívio, de gratidão, de puro terror sobre o que acabara de acontecer. 2 dias depois, estávamos no supermercado. Tinha sido ideia do Marcos. Precisamos de coisas normais, viver normalmente. Emma estava na escola, e nós dois estávamos no corredor dos cereais, debatendo qual marca tinha menos açúcar. E em algum momento, as mãos dele roçaram as minhas perto da prateleira. E eu segurei. Apenas. Segurei a mão dele, sem pensar. Como se fosse a coisa mais natural do mundo. Ele olhou para baixo, para nossas mãos entrelaçadas, e sorriu. Aquele sorriso que fazia meu peito apertar. Fica bem assim, ele disse baixo. Fica. Continuamos andando pelo corredor de mãos dadas. Passamos pela seção de laticínios. Pegamos pão, completamente normais, completamente visíveis. E então ouvi: Marcos! Nossas mãos se separaram instantaneamente, como se o toque queimasse.
Um homem estava parado no fim do corredor. Uniforme de bombeiro. Não do quartel do Marcos, mas reconheci o estilo. Ele estava olhando para nós com uma expressão que não consegui decifrar. Dave. Marcos acenou, casual, mas eu vi a tensão nos ombros dele. Tudo bem? Sim, sim. Só fazendo umas compras. Dave olhou para mim. Depois para Marcos. Depois para onde nossas mãos tinham estado segundos atrás. Você é... um amigo, eu disse, rápido demais. Dave assentiu devagar. Amigo, certo. Silêncio desconfortável. Bom te ver, Dave. Marcos disse, já começando a se virar. Você também, Marcos. Saímos do supermercado em silêncio. Carregamos as sacolas até o carro em silêncio. Marcos dirigiu para casa em silêncio. Quando chegamos na garagem dele, ele desligou o motor e ficou parado, as mãos no volante. Ele viu, Marcos disse baixo. Não viu nada, eu tentei. Nós não estávamos. Ele viu. Marcos me cortou. E ele vai contar. Marcos. Bombeiros fofocam pior que qualquer um. Você não faz ideia. Até amanhã, todo mundo no quartel vai saber. Meu estômago afundou. Então, o que a gente faz? Ele ficou quieto. Então olhou para mim. Não sei. Naquela noite o telefone dele explodiu. Estávamos assistindo TV na sala. Emma já dormindo no andar de cima, quando começou. Uma mensagem. Depois outra. Depois 5 ao mesmo tempo. Marcos pegou o telefone. Eu vi o rosto dele mudar. É o grupo do quartel, ele disse, a voz estranha. O que estão dizendo? Ele não respondeu. Apenas continuou rolando. 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 Marcos? Dave postou. Ele passou a mão pelo rosto. Ele postou no grupo que me viu com alguém no mercado. E agora? Ele soltou uma risada sem humor. Agora estão especulando. Meu coração afundou. Especulando o quê? Tudo. Atirou o telemóvel para o sofá como se queimasse. Se é verdade, se sou gay, se a Emma sabe, se traí a Sarah, se... A voz dele quebrou. Se ainda mereço usar o uniforme. Senti-me enjoado. Eles disseram isso? Não com essas palavras, mas está nas entrelinhas. Silêncio. Marcos, eu disse devagar. Vou embora. Olhou-me. O quê? Vou afastar-me. Vou parar de vir aqui. A gente para. E eventualmente eles esquecem. E fica seguro. Não. Marcos, escuta. Não. Ele se levantou. Estava tremendo. Não vou fazer isso. Você pode perder o emprego. Eu sei. Você pode perder os amigos. Eu sei. Então por quê? Eu também estava de pé agora. Por que você ia arriscar tudo isso? E ele me olhou. Realmente me olhou. Com aqueles olhos que tinham me fisgado desde o primeiro dia. Porque passei 2 anos escondido, ele disse, a voz firme agora. 2 anos fingindo estar bem. Fingindo que não estava me afogando. E então você apareceu e me mostrou que ainda dá para respirar. Que ainda dá para sentir. E eu não vou. Não consigo. Voltar para aquele lugar escuro. Marcos, não vou me esconder. Ele deu um passo na minha direção. Não de você. Não deles. Não de mais ninguém. Porque você vale a pena. Isso, o que a gente tem, vale a pena. Meu peito estava apertado. E se te custarem tudo? Então vai custar. Ele segurou meu rosto entre as mãos. Mas pelo menos vou estar vivo de verdade, finalmente. Beijou-me, profundamente, desesperadamente. Como um homem que acabou de decidir parar de se afogar. Quando se afastou, disse: vou até o quartel amanhã. Vou conversar com eles. De frente. Marcos, não precisa. Preciso. Ele estava decidido agora. Firme. Preciso fazer isso direito. Não vou deixar que fiquem especulando. Não vou deixar que transformem isso em algo sujo ou vergonhoso. Vou contar. Do meu jeito. E se não aceitem? Então não aceitam. Ele encolheu os ombros, mas eu vi o medo nos olhos dele. Mas pelo menos vou poder me olhar no espelho. Passei a noite em casa, mas não dormi. Fiquei olhando o teto, imaginando Marcos fazendo a mesma coisa do outro lado da calçada. De manhã, ele me mandou mensagem. Vou agora. Te aviso quando acabar. Respondi. Estarei esperando. Não consegui trabalhar. Fiquei andando pela casa, olhando pela janela, checando o telefone a cada 30 segundos. 1 hora passou. Depois 2. Às 11h23 não aguentei mais. Dirigi até o quartel. O carro dele ainda estava no estacionamento. Fiquei lá, motor desligado.
Olhando a porta principal. Meio-dia, 12h30, 13 horas. Às 13h17, a porta se abriu. Marcos saiu. E eu não conseguia ler o rosto dele. Ele caminhou até o carro. Passos lentos, medidos, e eu saí da minha van. Nós nos encaramos por cima do estacionamento. E então? Eu não consegui segurar a pergunta, mas ele não respondeu. Apenas ficou parado ali, no sol de início da tarde. E eu não sabia se ele ainda tinha emprego, se ainda tinha amigos, se ainda tinha uma vida. E tudo o que eu conseguia pensar era, eu fiz isso com ele. Eu trouxe isso para a vida dele. E talvez Dave estivesse certo. Talvez eu fosse apenas o amigo, aquele que destrói tudo. Quando a porta do quartel se fechou atrás de Marcos, senti meu estômago revirar. Parado ali no estacionamento, observando a fachada de tijolos vermelhos, pensei. Acabei de destruir a vida dele. Acabei de custar tudo que ele construiu. A carreira, a estabilidade, a proteção que ele tinha para Emma. 15 minutos se arrastaram como 15 horas. Cada segundo martelava na minha cabeça. Você foi egoísta. Você devia ter esperado. Você devia ter deixado ele decidir quando revelar. Então a porta se abriu. Marcos caminhou até mim com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Séria, focada. Meu coração afundou. Preparei-me para o pior. Ele parou na minha frente e... sorriu. O chefe disse que estamos em 2025, não em 1985. Ele falou. E aquele sorriso cresceu. Meu emprego está seguro. Senti minhas pernas fraquejarem. O quê? A equipe toda concordou em respeitar. Alguns já sabiam, aparentemente. Disseram que estava mais óbvio que incêndio em dia de sol. Ele riu, aquela risada grave que eu tanto amava. Brian até perguntou quando ia poder conhecer você direito. Eu não conseguia processar. Então, tá tudo bem? Mais que bem. Marcos segurou minha mão ali, no estacionamento do quartel, à luz do dia. Estou livre, amor. Estamos livres. E pela primeira vez em meses, senti que podíamos respirar. As semanas seguintes foram surreais. Marcos não estava mais escondendo. Não estava mais olhando por cima do ombro. Fomos jantar em restaurantes locais onde bombeiros da equipe dele jantavam. Fomos ao cinema e ele segurou minha mão durante o filme. Quando Emma teve uma apresentação na escola, sentamos juntos na plateia como família. Família. A palavra ainda soava estranha na minha boca. Eu, que tinha passado tanto tempo sozinho, de repente estava em eventos escolares aplaudindo uma menina de 8 anos cantando desafinada sobre as 4 estações. E eu amava cada segundo. Mas ser figura paterna substituta também trouxe suas próprias tempestades internas. Às vezes, ajudando Emma com o dever de matemática, eu me pegava pensando, eu tenho direito de estar aqui? Eu mereço este lugar na vida dela? Marcos percebia. Ele sempre percebia. Você não está substituindo ninguém, ele me disse uma noite depois que Emma foi dormir. Você está adicionando. Ela tem espaço no coração dela para mais de uma pessoa. E você conquistou esse espaço por conta própria. Mas a validação real veio de onde eu menos esperava. Os pais de Sarah, a falecida esposa de Marcos, vieram visitar Emma num sábado. Eu tinha me oferecido para sair, dar espaço, mas Emma insistiu que eu ficasse. Você faz parte da família agora, ela disse como se fosse óbvio. Quando eles chegaram, a tensão era palpável. A mãe de Sarah, Diane, olhou para mim com aquela expressão de quem está avaliando se eu era uma ameaça ou uma adição. O pai dela, Robert, simplesmente me ignorou. A tarde foi desconfortável. Respostas curtas. Silêncios pesados. Até que Emma, no meio do lanche, simplesmente explodiu. Vocês precisam parar de ser ruins com ele, ela disse, olhando direto para os avós. 8 anos de idade e aquela coragem toda. Ele faz meu pai sorrir de novo. E ele me ajuda com matemática. E ele faz panquecas melhores que qualquer um. Diane piscou surpresa. Emma, querida, a mamãe ia gostar dele. Emma continuou, e minha garganta apertou. Porque a mamãe queria que a gente fosse feliz. E a gente é feliz com ele aqui. O silêncio que seguiu foi diferente. Mais suave. Robert limpou a garganta. Diane olhou para Marcos, depois para mim, e algo no olhar dela mudou. Você faz panquecas? Ela perguntou. E havia algo parecido com um sorriso tentando aparecer. Sim, senhora, respondi, a voz um pouco trêmula. Com gotas de chocolate. Sarah adorava gotas de chocolate, ela disse quieta. E então, pela primeira vez, ela realmente me viu. Obrigada por cuidar da nossa família. Eu não chorei na frente deles. Mas depois, quando foram embora, Marcos me segurou enquanto eu deixava tudo sair. As coisas não ficaram perfeitas da noite pro dia. A comunidade tinha suas opiniões. Alguns vizinhos pararam de cumprimentar. Outros, surpreendentemente, foram mais acolhedores. A mãe de um colega de classe de Emma me chamou de padrasto numa reunião escolar
e não pareceu nem perceber o peso da palavra. Mas o momento que realmente mudou tudo aconteceu 3 meses depois. Marcos e eu estávamos conversando sobre logística. Meu apartamento, a casa dele, quanto tempo passávamos indo e voltando, quanto dinheiro desperdiçávamos mantendo 2 lugares. E se você se mudasse pra cá? Marcos perguntou, casual demais para o que estava sugerindo. Eu gelei. Morar. Juntos? Por que não? Emma já perguntou 3 vezes quando você vai morar de verdade com a gente. Metade das suas coisas já tá aqui. E... Ele parou. Olhou pra mim com aquela intensidade que ainda me desarma. Eu quero acordar com você todo dia. Quero construir isso de verdade. Você topa? Você toparia explorar isso comigo? Aquela mesma pergunta que ele tinha feito meses atrás, agora num contexto completamente novo. Sim, respondi sem hesitar. Eu topo. A mudança levou 2 semanas. Caixas e mais caixas. Emma ajudando reorganizando minhas coisas em lugares aleatórios. Marcos montando uma nova estante na sala para acomodar meus livros junto com os dele. E então, numa terça à noite comum, Emma estava travada numa questão de ciências sobre o ciclo da água. Marcos olhou para mim, depois para ela e disse: Pede ajuda pro seu. Pede ajuda para ele, filha. Ele é bom nessas coisas. Emma virou para mim, caderno aberto. Você pode me ajudar? Claro, respondi sentando ao lado dela na mesa. Marcos ficou parado ali por 1 segundo, só observando. E quando Emma estava focada no caderno, ele passou atrás de mim, apertou meu ombro e sussurrou. Família. Aquela palavra. Aquela simples palavra. Eu tinha morado sozinho por tanto tempo. Tinha construído muros tão altos. Tinha me convencido de que não precisava de ninguém. E agora? Agora eu estava ajudando uma menina de 8 anos com lição de casa, enquanto o homem que eu amava preparava café na cozinha. E tudo parecia certo. Como se eu tivesse finalmente chegado em casa. 1 ano. 1 ano inteiro desde aquela batida na porta. Desde o homem com olhos cansados pedindo ajuda para comprar flores. Desde o começo de tudo isso. Marcos sugeriu comemorar. Nada grande, ele disse. Só nós 3 jantar em casa. Emma insistiu em ajudar a cozinhar, o que significava principalmente ela provando os ingredientes e declarando tudo perfeito. Marcos fez aquele molho de tomate que eu adorava. Eu preparei uma salada que Emma jurou que comeria, mas provavelmente não comeria. Quando sentamos à mesa, a luz suave da cozinha criando aquela atmosfera quente e acolhedora, Emma olhou para mim com aquela curiosidade infinita de criança. Conta a história de novo, ela pediu. Qual história? Perguntei, embora soubesse exatamente qual. De como você e o papai se conheceram? Marcos sorriu, aquele sorriso que ainda fazia meu coração pular. Você já ouviu essa história 1000 vezes? Mas eu gosto, Emma insistiu. É a melhor história. Olhei para Marcos. Ele acenou incentivando. Bom, comecei. Começou com uma batida na minha porta. Seu pai precisava de ajuda para comprar flores. Para mamãe, Emma completou sem tristeza agora. Só como um fato. Para sua mãe, concordei. E eu não sabia na época, mas aquela batida ia mudar tudo. Porque às vezes, Emma, as melhores coisas da vida começam nos momentos mais difíceis. Como o papai ficando feliz de novo, ela disse, com aquela sabedoria desconcertante das crianças. Exatamente como isso. Marcos estendeu a mão pela mesa. Eu segurei. Emma colocou a mãozinha dela por cima das nossas. Família, ela declarou como se estivesse oficializando algo. E era exatamente isso que éramos. Começou com luto, com um homem quebrado pedindo ajuda, com tardes silenciosas em cemitérios, com mãos sendo seguradas em momentos de desespero. Mas se transformou em algo que eu nunca imaginei possível. Amor. Não o tipo de amor que apaga a dor, mas o tipo que cresce através dela, que honra o que veio antes enquanto constrói algo novo. Sarah ainda está presente. Nas fotos pela casa. Nas histórias que Emma conta. No jeito que Marcos às vezes olha pela janela e sorri para uma lembrança. Mas agora também tem espaço para nós. Para novos momentos. Novas memórias. Novas histórias que Emma um dia vai contar para os filhos dela sobre a família maluca que ela tinha. Olhando para Marcos naquela mesa, mãos entrelaçadas, Emma sorrindo entre nós, entendi algo fundamental. Às vezes a coisa mais corajosa que você pode fazer é segurar a mão de alguém que está desmoronando. E às vezes o maior amor começa com luto e termina com gratidão. Gratidão por aquele primeiro pedido de ajuda. Gratidão por cada tarde difícil que nos aproximou. Gratidão por Emma, que nos ensinou que uma família pode crescer de formas que nunca imaginamos. E gratidão por termos tido a coragem de deixar o amor entrar, mesmo quando tudo parecia impossível. Porque no final não é sobre esquecer a dor. É sobre permitir que algo bonito cresça ao lado dela. É sobre bater na porta do vizinho. É sobre segurar a mão de alguém.
É sobre construir uma família a partir de cacos quebrados e transformá-los em algo completo. Naquela noite, depois que a Emma dormiu, Marcos e eu ficamos na varanda. A mesma varanda onde meses atrás ele tinha chorado nos meus braços. Agora estávamos apenas a desfrutar do silêncio confortável, ombros encostados. Sabias? Perguntei. Naquele primeiro dia, quando bateste na minha porta. Sabias que isto ia virar tudo isto? Marcos pensou por um momento. Não, naquele dia eu apenas sabia que precisava de ajuda. E me ajudaste. Melhor decisão que já tomei, falei. Abrir aquela porta. A minha também, ele respondeu. Bater nela. E ali, sob as estrelas, no silêncio de um subúrbio adormecido, com a mulher que tinha amado a descansar em paz, e a filha que nós dois amávamos a dormir segura lá dentro, Marcos beijou a minha testa, simples, suave, completo. Algumas histórias começam com paixão, outras com aventura. A nossa começou com luto, mas se transformou na mais bonita jornada que eu poderia imaginar. E se esta história tocou o teu coração, se também acreditas que o amor pode encontrar-nos nos momentos mais escuros, partilha isto com alguém que precisa saber que a luz sempre volta, que as famílias podem ser construídas de formas inesperadas, que bater na porta do vizinho pode mudar tudo, porque no fim, todos nós estamos a uma batida na porta de distância da nossa própria história de cura. E às vezes tudo que precisamos é da coragem de abrir.